Olá, galera fanática pelo Vasco. Estão preparados para mais um vídeo repleto de informações sobre o nosso glorioso Vascão? Antes de iniciarmos, já sabem o esquema. Feito isso, inscrevam-se no canal e deixem aquele like para não perderem nenhum detalhe das notícias mais recentes do nosso amado clube. Souza enxerga no atual momento uma grande oportunidade para o Vasco resgatar um patamar mais elevado sob o comando de Fernando Diniz, que chega com a missão de transformar um clube marcado por dificuldades em uma equipe competitiva e confiante. Apesar de o Flamengo continuar sendo uma referência de alto nível no futebol brasileiro, há uma clara mudança de postura que promete fazer do primeiro clássico dos milhões com Diniz no banco vascaíno um confronto muito mais equilibrado e disputado. Diferentemente das últimas partidas, nas quais o time se fechava para evitar sofrer gols, o novo treinador pretende abolir essa mentalidade restritiva e adotar uma postura mais ofensiva, buscando protagonismo dentro de campo e mostrando que o Vasco não teme mais o rival. Durante uma conversa no canal Benjamin Muxo, Souza destacou que essa transformação passa pela mudança radical na mentalidade da equipe, algo que ele nunca tinha visto em seus anos como jogador e observador do clube. Ele lembrou de um jogo do Campeonato Brasileiro que terminou empatado, mas que poderia muito bem ter sido uma vitória, reforçando que o Vasco já demonstrava sinais de evolução, mesmo antes da chegada de Diniz. A nova filosofia de enfrentar grandes clubes de igual para igual, sem medo, indica um Vasco disposto a reconquistar o respeito dentro do cenário nacional, rompendo com o histórico de insegurança e retração que marcou o time nos últimos anos. O jejum de 10 anos sem vencer o Flamengo no Campeonato Brasileiro Série A é uma sombra que pesa sobre o Vasco e sua torcida, trazendo uma frustração difícil de ser superada. Em 2025, sob o comando do técnico anterior, o clube até apresentou momentos de bom futebol e chances reais de vitória, mas o empate sem gols no Maracanã manteve a incômoda sequência negativa. Souza relata que esse histórico, somado à pesada derrota por 6-1 sofrida em 2024, gerou um ambiente de medo dentro do clube. O foco principal passou a ser evitar novas goleadas e vexames, o que acabou minando a confiança do time e da torcida, fazendo com que o Vasco jogasse de forma muito mais defensiva, buscando apenas segurar o adversário. Esse cenário trouxe uma mentalidade limitada ao Vasco, onde o objetivo era se proteger para não passar vergonha em campo, em vez de buscar a vitória de maneira ativa e destemida. Souza lembra que o clube vivia em uma espécie de espera resignada, torcendo para que o Flamengo não os atropelasse, enquanto a própria equipe lutava para manter um nível minimamente competitivo. Essa postura conservadora refletia a falta de confiança e a sensação de inferioridade que tomou conta do grupo, uma realidade que parecia difícil de ser revertida até a chegada de Diniz, que promete justamente reverter essa mentalidade e devolver a ambição e a coragem ao time. Além da questão tática e técnica, a rivalidade com o Flamengo tem um peso emocional gigantesco para o Vasco e sua torcida, algo que Souza conhece bem desde a base. O ex-presidente Eurico Miranda, figura histórica do clube, sempre reforçou o DNA do clássico, incutindo nos jovens atletas a importância de encarar o Flamengo como se fosse uma final de campeonato. Esse sentimento de sangue nos olhos é um combustível essencial para reacender a paixão do time e da torcida, especialmente em momentos em que o Vasco busca se reerguer. Com Diniz, a expectativa é que essa chama volte a arder intensamente, transformando o Vasco em um adversário muito mais perigoso e aguerrido nos duelos contra o maior rival. Rumores cada vez mais fortes tomam conta dos bastidores de São Januário. Brian Rodrigues, ponta esquerda do América do México e com passagem pela seleção uruguaia, estaria muito perto de ser anunciado como reforço do Vasco. A especulação cresceu após a divulgação de um vídeo que mostraria o jogador chegando ao Brasil, em meio a movimentações discretas do clube no mercado. Embora não haja confirmação oficial, pessoas ligadas ao staff do atleta indicam que as conversas estão adiantadas e que o projeto esportivo apresentado pelo Cruz Maltino teria seduzido o jogador. Rodrigues, dono de arrancadas potentes e boa leitura de jogo no terço final, reencontrou sua melhor forma recentemente na Liga MX, com participações importantes em jogos eliminatórios. Mesmo com passagens irregulares em alguns clubes, seu talento permanece inegável, e é justamente esse fator que tem empolgado a cúpula vascaína. A diretoria vê no uruguaio uma peça que pode mudar o ritmo do ataque e dar mais profundidade ao elenco. Por enquanto, tudo segue em sigilo, mas os sinais de que um anúncio pode acontecer a qualquer momento estão mais vivos do que nunca. Brian Rodrigues é um atacante de características raras no futebol sul-americano, combina explosão física com dribles curtos e tomada rápida de decisão, sendo especialmente letal quando recebe em velocidade, partindo da esquerda para dentro. Não é apenas um velocista, tem visão de jogo apurada e costuma ser participativo na construção ofensiva, o que pode se encaixar com perfeição no estilo propositivo e dinâmico de Fernando Diniz. Além disso, mostra personalidade em momentos decisivos, como nos jogos eliminatórios pela Liga MX e competições continentais, em que não se escondeu e decidiu partidas com gols e assistências. Sua chegada poderia oferecer ao Vasco uma opção de profundidade ofensiva, além de aumentar a competitividade no setor, ajudando a abrir defesas fechadas e oferecendo mais amplitude ao esquema de Diniz. Antes de mais nada,
Curte e ative as notificações do canal do Cruz Maltino, assim você não perde nenhum conteúdo novo. Vamos seguir em frente. Durante as temporadas 2022, 2023 e 2023, 2024, Brian Rodrigues viveu momentos de oscilação e afirmação no América do México, onde somou atuações que revelam tanto sua capacidade de decisão quanto os limites de sua consistência. Na primeira temporada completa, mesmo com minutos irregulares, foi decisivo nas fases finais dos torneios, marcando gols importantes em quartas de final e convertendo pênaltis sob pressão, indícios de personalidade forte em jogos de alto risco. Já na segunda, após um início promissor com participação direta em 7 gols nas primeiras 11 partidas, sofreu uma lesão que o tirou dos momentos mais críticos da campanha. Ainda assim, quando disponível, demonstrou ser uma peça capaz de romper linhas, oferecer amplitude no ataque e dar volume ofensivo com dribles e movimentações agressivas. Seu impacto era mais evidente em jogos abertos, onde podia explorar a transição e enfrentar defensores no mano a mano, cenário que favorece suas virtudes técnicas. A julgar por esse recorte, o valor que Rodrigues pode agregar ao Vasco transcende os números frios. Sua vivência em diferentes contextos, desde o peso da camisa do Peñarol até a exigência física da MLS e os mata-matas mexicanos, moldou um jogador que, quando inserido num sistema bem estruturado, como o de Fernando Diniz, pode atingir novo patamar. Diniz prioriza dinamismo e ocupação de espaços, algo que dialoga diretamente com a forma como Rodrigues busca o jogo, incisivo, participativo, não apenas um finalizador, mas também um articulador em velocidade. Sua chegada, portanto, não se resume à adição de mais um nome ao elenco, mas à introdução de uma engrenagem capaz de tornar o ataque vascaíno mais fluido, imprevisível e perigoso, especialmente contra defesas que se retraem e exigem criatividade para serem desmanteladas. E agora, torcedor vascaíno, Brian Rodrigues é o nome certo para mudar o rumo da nossa temporada? A possível chegada do uruguaio levanta uma questão empolgante: será que, sob o comando de Fernando Diniz, ele finalmente alcançará o protagonismo que muitos esperam desde sua explosão no Peñarol? Com a bola nos pés, ele tem tudo para incendiar São Januário, mas o verdadeiro combustível virá das arquibancadas. A conexão com a torcida pode ser o diferencial que faltou em suas passagens anteriores. Você acredita que ele tem o perfil para vestir a camisa pesada do Vasco e assumir o papel de protagonista em jogos decisivos? Queremos saber de você qual o nível de expectativa com a possível contratação de Brian. Ele chega para ser titular absoluto ou deve conquistar seu espaço com o tempo? Imagine esse ataque com Paeta armando, Vegetti centralizado e Brian infiltrando em velocidade, soa promissor? Ou será mais uma aposta que pode não se firmar? Deixe sua opinião, porque o momento é de decisão. O torcedor é parte fundamental dessa engrenagem, e agora é a hora de se posicionar. O uruguaio é o reforço certo para levar o Vasco a um novo patamar? A gente traz as notícias mais legais do Vasco todo dia. Se inscreve e curte pra gente continuar trazendo mais novidades. Conta o que você acha nos comentários, o Vasco adora saber. Tchau, até o próximo vídeo.